Graça e paz, meus irmãos. Estamos iniciando mais um exercício devocional da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Eu quero convidar você e toda a sua família a que nesse momento possamos ouvir a santa convocação do nosso Deus através do Salmo de número 11, que nos diz o seguinte: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Nesse momento, nós temos vários motivos para louvar e adorar ao nosso Deus. Nesse momento em que Davi está passando por perigo, o seu consolo e conforto é saber que ele pode se refugiar no Senhor. Que esse também possa ser o motivo da nossa adoração e do nosso louvor, de saber que nós servimos a um Deus em que nós encontramos o verdadeiro refúgio. Adoramos também porque ele é justo, porque ele ama a justiça e porque os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, graças te damos, pois nesse primeiro dia da semana que o Senhor nos concede, para que possamos nos reunir, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, que possamos demonstrar que o Senhor é a prioridade em nossa vida. Que apesar dos momentos difíceis, que apesar das tribulações, nós servimos a um Deus em que nós podemos encontrar refúgio e fortaleza. Isso traz paz ao nosso coração, isso traz alegria para a nossa alma. Te adoramos, Pai, porque sabemos que o Senhor é justo, o Senhor ama a justiça, que o Senhor possa aceitar todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, para que o teu nome seja glorificado. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor com o hino de número 108, Aflição e Paz. Seja
Após cantar ao Senhor, quero lhe convidar para um momento de confissão dos nossos pecados, através do Salmo de número 14, onde o Senhor nos diz: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O Salmo de número 14 nos mostra a corrupção do pecador e a redenção que nós encontramos no nosso Salvador. E como diz no primeiro versículo, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Que nesse momento de confissão de pecados, que por mais que você reconheça o Senhor como seu Salvador, mas muitas vezes nós estamos nos comportando como insensato, nos comportando como se Deus não existisse, não buscando o nosso Deus de forma verdadeira e de forma como Ele nos orienta na sua santa palavra. Que esse seja um momento de você reconhecer as suas falhas, se colocar diante dEle e que o Senhor mova o seu coração para que cada vez mais você possa buscar, encontrar refúgio e alegria no Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, certos dos nossos pecados e confiantes no perdão de Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, continuando na tua presença, possamos entender da preciosidade desse momento, onde nós reconhecemos quem nós somos, pois precisamos reconhecer que somos pecadores para oferecer um culto aceitável ao Senhor. Muitas vezes dizemos que confiamos no Senhor, que acreditamos na tua santa revelação, que acreditamos na tua obra redentora, mas muitas vezes, Pai, nos comportamos como se o Senhor não existisse. Nos comportamos dando lugar aos desejos dessa carne e às práticas do pecado. Que o Senhor possa purificar a nossa alma, que o Senhor possa nos mostrar a verdadeira alegria constantemente, que é a salvação em Cristo Jesus. Lava os nossos lábios, limpa os nossos olhos, nos purifica para que possamos nos apresentar cada vez mais aceitáveis ao Senhor. Somos gratos, Pai, porque não é pelos nossos méritos, não é pela nossa força, mas é pela obra redentora de Cristo Jesus. Pois aprove ao Senhor mandar o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Somos gratos porque temos a certeza que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim que oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Gratos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos louvar ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós já oramos ao Senhor como igreja, embora à distância, você na sua casa com a sua família. Nós já cantamos louvores, nós já certamente tivemos os nossos pecados perdoados e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, que eu tenho a convicção plena de que pela palavra de Deus nós traremos consolação para as nossas almas, encorajamento para vivermos como crentes em Cristo Jesus nesses dias difíceis que estamos vivendo. Eu quero fazer a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, os versos de 3 até o versículo 6, nesta noite com os irmãos. Eu quero trabalhar com você nessa noite, ainda continuando o tema dos desafios de uma igreja exemplar, em conversa com o reverendo Micael. Nós decidimos continuar trazendo as pregações, desafiando a igreja para que nós continuemos a nossa caminhada fiel e verdadeira diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer para os irmãos nessa noite o tema Uma Igreja Marcada por uma Alegria Genuína. E eu quero trabalhar aqui com você esse trecho de Filipenses, capítulo 1, dos versos 3 a 6, que é a ação de graça do apóstolo Paulo e súplica aos irmãos, à igreja em Filipos. A palavra de Deus diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, pedimos que a tua palavra, que já é abençoada, inspirada por ti, ela é autoridade sobre nossas vidas, ela orienta o nosso coração, ela esteja nesse instante sendo colocada pela tua poderosa mão em cada coração que estará ouvindo esta mensagem. Deus, como famílias da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto e qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo e nos ouvindo neste momento. Rogamos que pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, nós possamos, ó Pai, não só ouvir a tua palavra, mas sermos desafiadas por ela, no sentido que ela traga a nós decisões a serem tomadas, para que possamos, como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo, alinharmos a nossa caminhada de acordo com a tua santa vontade. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Algo muito curioso que eu gostaria de comentar com os irmãos nessa noite é que quando nós olhamos para as cartas ou para a autoria dos livros da Bíblia, nós sabemos teologicamente, pela bibliologia, que Deus inspirou os seus autores para que eles estivessem escrevendo a revelação da vontade de Deus, de maneira que isso chegue à minha mão e à sua mão, como nessa noite. Mas algo que eu gostaria de esclarecer é que muitas vezes os autores expressam os seus sentimentos em suas escritas. Paulo está escrevendo uma carta à igreja dos Filipenses. Essa carta, esta igreja, ela foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, está ali em Atos capítulo 16, esse pano de fundo, uma igreja onde inicia-se com a conversão de Lídia, aquela mulher que era vendedora de púrpura, ela recebe a palavra de Deus no seu coração, ela se converte, ela convida Paulo a ir para sua casa e ali nasce a igreja aos Filipenses. E Paulo expressa agora nessa carta alguns sentimentos. Paulo está preso, provavelmente em Roma, e ele escreve esta carta, uma carta que, embora expresse um contentamento e uma alegria, nós não podemos desconsiderar que, pela circunstância da prisão de Paulo, pela tristeza da morte de Epafrodito, um grande companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias e pregando o evangelho junto com Paulo, Paulo expressa algumas tristezas, alguns momentos na leitura desta carta, embora pareça que a palavra alegria e os seus sinônimos mais de 16 vezes aproximadamente nessa carta. Paulo diz que ele está em algemas, Paulo diz que ele está preso, Paulo diz que ele está triste pela questão de Epafrodito. Paulo expressa essa tristeza, mas ele consegue extrair, lembrando e recordando dos movimentos dos irmãos dessa igreja ali em Filipos, e nesta recordação ele consegue trazer alegria e pleno contentamento para a sua vida e para a sua carreira de ministério. Essa carta ela vai ser escrita numa mensagem de que Paulo está confiante de que o evangelho alcançou a vida desses irmãos, mas também que esse evangelho será continuado. Os crentes da igreja ali em Filipos estarão expandindo a pregação do evangelho. Eu quero trazer para você nessa noite, pelo menos nesses 4 versos que lemos e mais alguns versos da carta de Paulo aos Filipenses, quais são os motivos em recordar a igreja de Filipos, trazer alegria para o coração do apóstolo Paulo no momento em que ele está vivendo. E é aqui que eu quero nessa noite dizer que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o ajuntamento dos crentes e dos salvos do Senhor Jesus Cristo devem manifestar nas suas vidas, em seus relacionamentos, um contentamento genuíno, uma alegria genuína. Alguns domingos, eu preguei aqui sobre a Igreja de Jesus Cristo, uma comunidade dos santos. Hoje eu quero trazer para você a meditação de que a Igreja de Cristo ela é marcada pela alegria genuína. E eu quero também trazer para você alguns desses motivos. E o primeiro motivo que a igreja manifesta na recordação do apóstolo Paulo é que a alegria desta igreja ela vinha marcada por ser uma igreja que servia a Deus. Todos nós, irmãos, vivemos expectativas, alvos, sonhos, mesmo falando nestes tempos que estamos vivendo, quem sabe ou certamente suas expectativas, seus sonhos, seus projetos, seus planos, eles foram interrompidos, não é, pelas circunstâncias que estamos vivendo, mas o fato é que quando nós falamos das coisas deste mundo, não existe no mundo um padrão de alegria e de contentamento.
Nós sabemos que somos influenciados, na maioria das vezes, por esse mundo, somos pressionados por termos uma definição de alegria marcada por conquistas, marcada por valores agregados à nossa vida. E a grande pergunta para eu fazer para você nessa noite é: o que é alegria para você? A influência do mundo, e nós acabamos desenvolvendo em nossas vidas, quem sabe pressionados por essa influência, acharmos que a alegria, ela vem por aqueles valores que nós adquirimos, por uma casa nova, por um emprego novo, por sonhos, conquistas, planos que nós conseguimem alcançar. Porém, o outro lado da página da nossa história, a palavra de Deus revela que a alegria vinda deste mundo é uma alegria passageira. O próprio Senhor Jesus Cristo nos revela que as palavras dele não passarão, mas o mundo passará. As coisas e os movimentos desse mundo, a tendência natural das manifestações desse mundo, é elas terem um fim. E é por isso que o que o mundo tenta projetar na minha vida e na sua vida, isso não trará alegria e contentamento pleno. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nos versos 4 e 5 é que a alegria que era vista na vida dos crentes ali, da igreja aos filipenses, era uma alegria marcada e resultante pelas vidas que ali estavam servindo a Deus. Algo interessante nos versos 4 e 5 deste capítulo 1, Paulo diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde Atos capítulo 16, desde a conversão de Lídia, vendedora de púrpura, Paulo tinha informações que enchiam o coração dele de alegria e de contentamento, de saber que a alegria e contentamento verdadeira na vida dos filipenses não era por conquistas desse mundo, não vinham por valores desse mundo, mas eles eram tremendamente alegres, satisfeitos, contentes por agora terem as suas vidas servindo a Deus, terem as suas vidas dedicadas ao Senhor, terem as suas vidas envolvidas na cooperação do Evangelho. O Evangelho que chegou aos seus corações pela palavra pregada, mas que não ficou somente numa informação, mas isso agora se pessoaliza na presença do Espírito Santo de Deus, se personifica na presença do Espírito Santo de Deus, e isso transforma a vida desses irmãos da igreja em Filipenses, fazendo com que a maior alegria para eles agora não era mais viver na influência, nas pressões ou nas manifestações da alegria desse mundo, mas terem as suas vidas dedicadas a Deus, por meio da cooperação do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, e você conhece muito bem esse texto, no capítulo 12, ele fala que nós devemos apresentar o nosso culto racional por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, quando nós somos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, nós agora não vivemos mais presos às questões desse mundo. A nossa alegria, a alegria de um crente, vem de agora ele pegar a sua vida e dedicar a sua vida integralmente ao serviço de Deus. Colocar a sua vida integralmente na cooperação do Evangelho. Eu fico pensando que se você lá no final do ano de 2019 traçou ali alguns planos, alguns sonhos e dedicou esses pensamentos, esses intentos para que os sonhos, projetos de 2020 fossem colocados inteiramente a servir a Deus, eu acredito que você deve estar passando por esse tempo em pleno contentamento. Ao contrário desta afirmação
Se você colocou seus sonhos, seus projetos para o ano de 2020, nas conquistas desse mundo, tentando extrair deste mundo uma alegria completa nos projetos a serem alcançados, eu acredito que você deva estar passando tempos difíceis. A alegria, a igreja marcada por uma alegria genuína, ela primeiramente entende que a vida dos seus membros, a vida do crente, ela está totalmente vivida e dedicada a Deus. O segundo motivo da igreja ser marcada por essa alegria genuína e essa alegria alcançar o coração do apóstolo Paulo é que os membros dessa igreja, eles tinham a convicção de que foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. A obra salvadora e redentora de Cristo Jesus foi algo suficiente para que a alegria e o contentamento inundasse os corações desses queridos. Nós vivemos num ambiente humano, não é? Embora caído, mas ainda o mundo e o homem caído tenta expressar na vida que nós podemos, de alguma maneira, tornar-nos merecedores da atenção, do cuidado e do amor e da aprovação de Deus. Muitas vezes nós ouvimos por aí que se nós tivermos um comportamento adequado, se nós realizarmos boas obras, se nós manifestarmos na nossa vida algo que seja relevante, isso poderá conquistar diante de Deus alguma coisa. Quando nós falamos da salvação em Cristo Jesus, nós temos a nítida convicção de que a salvação, a ação graciosa de Deus em Cristo Jesus, ela nos alcançou por meio da graça, foi-nos dado. Nós não conquistamos isso, nós não fizemos algo que Deus em algum momento dissesse que aprovaria algo vindo de nós para que Ele, em resposta disso, nos salvasse. Nós sabemos que isso, a salvação de Deus em Cristo Jesus, não nos alcança desta maneira. O verso 6 do capítulo 1, Paulo escreve assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra na vida dos crentes em Filipos há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra salvadora e redentora, Paulo chama ela aqui de boa obra. Nós até, por tentativa humana, nós podemos produzir algumas obras, não é? Mas o fato é que sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, sem a salvação de Deus em Cristo Jesus nas nossas vidas, nós até podemos e conseguimos produzir alguma coisa. Mas preste atenção no verso 6 que Paulo está dizendo o seguinte: aquele que começou boa obra, a obra boa, a obra justa, ela só acontece na vida de um crente pela habitação do Espírito Santo de Deus. Então veja que essa obra que Deus realiza na minha vida, na sua vida, como crentes salvos em Cristo Jesus, isso produz a mim e a você grande contentamento, grande alegria. Percebam que essa alegria e esse contentamento vem de Deus, não vem pelas nossas posturas de vida, não vem por sermos cumpridores daquilo que devemos fazer, não vem pela responsabilidade, muitas vezes religiosa, que nós cumprimos com grande zelo. Paulo vai chegar a dizer em Filipenses capítulo 3, se essa boa obra fosse conquistada, ele seria alguém habilitado para conquistar essa obra. Ele chega a dizer o seguinte no capítulo 1 até o verso 11, mas aqui eu vou por partes. Aliás, no capítulo 3, dos versos de 1 a 11, Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão,
porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos em carne. Essa ideia de não confiarmos nas nossas próprias conquistas. Quando Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão, que era a maneira de Paulo explicar a salvação vinda de Deus, é uma obra vinda de Deus, é uma ação do Espírito Santo e tudo isso para a glória de Deus, não é para nossa glória. Se nós quiséssemos conquistar alguma coisa, nós estaríamos agregando glória para nós mesmos, mas a salvação pela graça não é glória para nós, é glória para Deus. Quando Paulo ele traz essa informação que a alegria, uma igreja marcada pela alegria, procede da salvação vinda de uma ação graciosa de Deus, ele está dizendo para mim e para você que isso nos foi dado. O que Deus realizou em Cristo Jesus, nós devemos glorificá-lo, não é conquista pessoal. Paulo chega a dizer a partir do verso 4, do capítulo 3, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele poderia confiar na carne. Por que ele poderia confiar na carne? Porque ele apresenta um currículo aqui muito interessante. Ele fala assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E aí no verso 7 do capítulo 3 ele diz assim: mas o que para mim era lucro, por causa das suas conquistas pessoais, isso considerei como perda por causa de Cristo. A igreja é marcada por uma alegria e contentamento, não por suas conquistas, mas por aquilo que ela recebeu da obra salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos um hino no Novo Cântico muito interessante, que é o hino de número 105, que diz assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. E sabe, eu também não sei por que o amor de Deus a mim se revelou. Porque eu não era merecedor disso, você não era merecedor disso, mas por uma ação graciosa, pela obra redentora de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, isso faz com que eu seja marcado por uma alegria constante. Tempos difíceis que nós estamos vivendo, eu e você que somos verdadeiramente crentes e salvos em Cristo Jesus, nós devemos viver um dia após outro dia marcada por essa alegria. Paulo traz um terceiro motivo de uma alegria plena, vista e vivenciada nos membros da igreja em Filipos, que alegrava o seu coração. E esse terceiro motivo vinha do alcance da palavra de Deus na vida dessa igreja. Como eu disse aos irmãos, esse contexto encontra-se ali em Atos capítulo 16, quando Paulo chega ali acompanhado de um dos seus companheiros na pregação do evangelho. Ele vai na beira ali de um rio onde tinham algumas mulheres e eles começam a pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus alcança o coração de Lídia de maneira tal que a igreja aos filipenses nasce primeiro pela conversão desta mulher. Logo em seguida, Paulo e Silas serão presos por pregar o evangelho. Vocês se lembram disso? Está ali em Atos 16. O carcereiro também ouve a palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo e se converte a Jesus Cristo, se rendendo aos pés da cruz. E Paulo traz essa alegria de saber que a palavra alcançou o coração deles. Versos 7 e 12. Nós sabemos que Paulo traz ali que, embora as circunstâncias que ele está vivendo, ele está escrevendo essa carta em algemas, ele está preso. No verso 12, ele diz que ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo estava preso e provavelmente acorrentado com alguém, porque esse alguém
um soldado que deveria vigiá-lo ali, quase que por 24 horas, Paulo está dizendo, esta pessoa que está aqui algemada comigo tem sido alcançado pela palavra. No verso 18 do capítulo 1, Paulo vai dizer assim, todavia o que importa na vida, o que importa na minha vida, tão somente saber que Jesus Cristo está sendo pregado. Veja, o que inunda o coração de Paulo é ver na vida dos membros da igreja, dos santos ali da igreja em Filipos, que o que importava para a vida deles era o evangelho que foi alcançado em suas vidas e que agora eles deveriam expandir esta palavra, o alcance da palavra de Deus. Irmãos, nós temos o maior recurso para a vida humana. Nós temos a maior resposta para a indagação de um coração humano distante de Deus, o Evangelho, o alcance da palavra. Algo muito interessante que nós estamos vendo é que os crentes da igreja em Filipos e o próprio apóstolo Paulo não media esforços, não media tempo, não media recursos para que essa palavra fosse pregada. Eu fico imaginando que nós completamos 91 anos de organização e a grande pergunta que nós devemos fazer como igreja é que se de fato nós temos uma alegria, um contentamento no nosso coração de primeiramente sermos alcançados por essa palavra e agora expandirmos essa palavra, porque o resultado dessa alegria é expandirmos a pregação da palavra de Deus. O que é que nós estamos fazendo com a pregação do Evangelho? Será que nós estamos guardando isso para nós? Será que esse Evangelho... Irmãos, não existe maior alegria na vida de um ser humano ele ser alcançado pelo Evangelho. Não há maior alegria para nós como crentes vermos pessoas se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Veja as marcas dessa igreja. As marcas da igreja em Filipos, as marcas da igreja aos filipenses, a alegria genuína sendo revelada às pessoas que estavam ali à volta deles e também ao coração do apóstolo Paulo. Uma alegria marcada por terem vidas que serviam a Deus, uma alegria marcada por vidas que estavam cooperando com o Evangelho, que é a obra redentora em Cristo Jesus. Eles eram salvos pela graça, e isso produziu uma alegria contagiante que era expandida. E uma terceira marca, a alegria do alcance da palavra, que não ficou ali guardada, mas ela foi expandida. Nós ouvimos domingo passado, pelo reverendo Micael, que o crescimento de uma igreja não é o número de pessoas, o crescimento de uma igreja é a sua ação na expansão do Evangelho. 3 marcas de uma alegria genuína. 3 marcas que o apóstolo Paulo viu e vivenciou nas informações da igreja aos filipenses, que trouxeram alegria ao seu coração, mesmo passando por tempos difíceis. O meu desejo nessa noite é trazer a você aqui questionamentos. Se você, como membro desta igreja, se você que está ouvindo, que é crente em Jesus Cristo, de fato nós estamos revelando esse grande contentamento da vida, de termos uma vida dedicada ao Senhor, de usufruirmos dessa alegria que provém da obra redentora de Jesus e de saber que nós somos alcançados pela palavra e não devemos guardar para nós mesmos, mas expandir esta mensagem, a maior solução para a vida humana. Como crentes em Cristo Jesus e pelos tempos que estamos vivendo, nós devemos viver dia após dia, encharcados por essa alegria e grande contentamento contagiante vindas das mãos de Deus, vista nos irmãos da igreja ali em Filipenses, testemunhada no coração do apóstolo Paulo, e o meu desejo é que isso também seja vivo e vivenciado
na nossa igreja presbiteriana em Ribeirão Preto. Que Deus abençoe ricamente. Vamos orar. Pai, que essas marcas da alegria genuína, de termos uma vida dedicada, de sermos alcançados pela obra redentora e de sermos alcançados pela palavra pregada e que devemos expandir essa mensagem aonde estivermos. Seja, Deus, os desafios a serem cumpridos na minha vida, na vida da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, na vida de irmãos e irmãs que estão nos ouvindo neste momento, pelo Facebook e pelo YouTube. Que o nosso cristianismo, Deus, ele seja vivenciado, ele seja revelado por grande contentamento, vindo das tuas mãos às nossas vidas. Que possamos, ó Pai, por onde passarmos, onde estivermos vivendo, sejamos vistos como pessoas que estão plenamente satisfeitas, não pelas conquistas desse mundo, não pelos valores deste mundo, mas pelas bênçãos vindas das tuas mãos, por aquilo que o Senhor fez com as nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem transformado nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que sejamos verdadeiramente testemunhas de um cristianismo que traz a nós todo o contentamento de uma vida boa vinda das tuas mãos. Isso só pode acontecer pela habitação do teu Santo Espírito dentro de nós, pela salvação de ti, ó Deus, em Cristo Jesus, na vida das pessoas, que possamos testemunhar isso de uma maneira muito especial. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.